Porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2,9. Vivemos dias difíceis. A maldade parece se espalhar como fumaça no ar, invisível e sufocante. Nossos olhos se enchem de notícias de corrupção, violência, imoralidade e injustiça. Às vezes dá a sensação de que o mal venceu, mas a palavra de Deus nos assegura: o Senhor não está indiferente. Ele vê, Ele age e Ele salva. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro é como um alerta em alto e bom som. Nele, o apóstolo nos lembra que o mesmo Deus que julgou os anjos rebeldes, que destruiu o mundo com o dilúvio e que condenou Sodoma e Gomorra, também soube preservar Noé e livrar Ló. Deus conhece os seus. Ele separa os que lhe pertencem, mesmo em meio ao caos. Essa verdade ecoa fortemente no coração dos que foram salvos por Cristo, pois não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho puro e simples. Solos Christus. Somente Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé, a ponte entre a humanidade caída e o Pai Celestial. Não é pelas obras, nem por mérito, nem por tradição. É por Ele e só por Ele. Pedro descreve um povo atrevido, arrogante, impuro. Pessoas que se entregaram aos prazeres da carne, zombaram da autoridade, desprezaram a santidade e enganaram os fracos. Vivem pleno dia como se o pecado fosse motivo de celebração. Seus olhos estão cheios de adultério. Suas palavras estão carregadas de vaidade. Suas atitudes corrompem os que estão ao redor. E quantos hoje vivem exatamente assim? Quantos ignoram os princípios de Deus e se entregam aos próprios desejos, achando que liberdade é fazer tudo o que se quer, quando se quer, sem prestar contas a ninguém? Mas a verdadeira liberdade não está no pecado. A Bíblia diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Isso é escravidão disfarçada de independência. O mundo está mergulhado em trevas, e as trevas cegam, mas há uma luz que ainda brilha, uma luz que nos guia no meio da escuridão. E essa luz tem nome: Jesus Cristo. Ló vivia em Sodoma. Ele estava cercado de perversidade por todos os lados. Mas mesmo ali, sua alma se afligia ao ver a impiedade do povo. Ele não era perfeito, mas temia a Deus. Ele não cedia à corrupção ao seu redor. E por isso, o Senhor o livrou. Não porque Ló fosse bom o bastante, mas porque Deus é justo o suficiente para reconhecer aqueles que lhe pertencem. O mesmo acontece hoje. Deus conhece o coração dos seus filhos. Ele vê quem está lutando contra o pecado. Ele vê quem chora por causa do estado do mundo. Ele ouve as orações feitas no silêncio do quarto, as súplicas por justiça, os clamores por misericórdia. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda salva, Ele ainda liberta e Ele ainda transforma corações. Mas tudo isso acontece por meio de Cristo. Cristo é o nosso Redentor. Ele pagou o preço da nossa culpa. Ele levou sobre si os nossos pecados. A cruz não foi apenas um símbolo de sofrimento, foi o altar do sacrifício perfeito. Lá, Jesus venceu o poder do pecado e, ao ressuscitar, Ele nos deu a vida eterna. Quando cremos em Cristo, algo sobrenatural acontece. Recebemos uma nova natureza. O velho homem é crucificado e o Espírito Santo passa a habitar em nós. É o que Pedro nos ensina em 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Essa transformação é real, não é apenas um comportamento externo, mas uma mudança de essência. Começa dentro no coração e vai se revelando em atitudes, palavras, escolhas. É o Espírito Santo que nos capacita a viver de forma santa num mundo impuro. Ele nos guia, consola, ensina e convence. Mas essa vida nova não é sem conflitos. Paulo nos ensina em Gálatas 5 que há uma batalha constante entre a carne e o espírito. É uma guerra espiritual. E só vencemos essa guerra quando permanecemos firmes em Cristo. Quando nos alimentamos da palavra, quando buscamos a presença de Deus, quando rejeitamos aquilo que parece bom aos olhos do mundo, mas ofende a santidade do nosso Senhor. É por isso que o princípio da reforma, Solos Christus, é tão essencial. Ele nos lembra de que Cristo é suficiente.
Não precisamos de intermediários humanos, não precisamos de tradições mortas, não precisamos de méritos próprios. Tudo o que precisamos é de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a rocha que sustenta, a âncora da nossa alma, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores. Ele é aquele que venceu o diabo, o pecado e a morte. E é nele que devemos colocar toda a nossa fé. Mesmo que o mundo inteiro se corrompa, mesmo que a perseguição aumente, mesmo que sejamos ridicularizados por seguir a Cristo, Ele permanece fiel. E nada pode nos separar do seu amor. Se você está cansado, se o pecado tem batido à sua porta, se sente que está chorando pelo estado da sua família, da sua cidade, da sua nação, se sente que está lutando sozinho, saiba que Cristo está contigo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele te vê, Ele te ama e Ele quer te sustentar até o fim. Clame a Ele, leia a palavra, rejeite o pecado, brilhe como uma luz em meio às trevas. Faça como Ló, não se conforme com o mundo. Faça como Noé, permaneça fiel mesmo sendo minoria. Faça como Pedro, anuncie a verdade, ainda que doa. E lembre-se sempre, somente Cristo é suficiente. Ele é o começo, o meio e o fim. Nele temos tudo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Envie este vídeo a um amigo. Curta esse vídeo. Comente amém ou glória a Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Solos Christus. Só Ele pode salvar. Amém e até amanhã com mais um devocional.